Sejam bem-vindos ao segundo dia do Intensivão das Abordagens Pedagógicas. Segundo dia para dominar o tema mais cobrado em concursos públicos de educação física. Espero que vocês estejam bem dispostos hoje, porque vai ser intenso novamente. Agora, hoje especificamente, aprofundando sobre 3 abordagens que costumam ser cobradas com muita frequência e às vezes um pouquinho mais aprofundadas do que aquilo que eu mencionei ontem sobre elas. E é isso que a gente vai ver hoje. E o intensivão continua ainda por mais 2 dias, amanhã e depois, agora nessa iniciativa de aprofundar em algumas das abordagens que acabam sendo preferidas pelas bancas e com frequência aparecendo questões que você precisa entender um pouquinho mais, que só entendendo o básico não necessariamente você resolve. E o nosso objetivo é que você resolva todas essas questões, acerte essas questões e esteja na frente dos seus concorrentes no dia da prova do seu concurso. Então sejam todos super bem-vindos a mais esse dia de live. Eu sou a professora Bárbara, para quem está aqui pela primeira vez. Acompanho aí vocês nessas lives do Intensivão e também no perfil Concursos de Educação Física no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Facebook e no Método Trilhas da Aprovação, para quem é aluno do método. Maravilha, gente! Vamos lá, que temos muito conteúdo hoje pela frente. Eu estou aqui conectando no outro celular para acompanhar os comentários e também ver como é que vocês estão, se tá tudo certo com a transmissão. Espero que sim. Legal, gente. Espero que vocês tenham visto o material de ontem. Então, quem se inscreveu, né, por esse site aqui, concursos.educaçãofisica.co/intensivão, recebeu ontem às 10h33 um e-mail com o link para assistir de novo, caso tenha perdido a live ao vivo, né? E também um PDF com um material, com um resumo e com 20 questões. Como combinado, esse material ficou disponível até 23h59 de ontem. Hoje temos esse outro material que, terminando a live, eu vou fazer o upload do vídeo lá no YouTube, pegar o link secreto, enviar também o PDF e vai ficar disponível para download até às 23h59 de hoje. Então acompanhem todo esse material, façam o download, assistam a aula, porque ela não vai ficar disponível depois apenas para os alunos do Método Trilhas da Aprovação, como mais um bônus. Então quem é aluno já tem o bônus da semana dos concursos, né? Quem se inscreveu na época, tem o bônus de questões de concurso para quem se inscreveu. Então tudo que quem se inscreve recebe todo esse material para assistir quando puder, assistir quando quiser, na hora que quiser, lá no sistema de aulas que cada um tem acesso, beleza? Maravilha, gente! Então, bom dia para todo mundo que está entrando aqui ao vivo, já mandando a hashtag trilheiros, muito bom, tem bastante aluno do Método Trilhas da Aprovação aqui acompanhando, que é o pessoal que está mega comprometido, que tinha lá no WhatsApp do grupo, 11 e pouco da noite, o pessoal resolvendo as questões que eu enviei ontem, e é isso aí, eu tenho certeza que esses serão os próximos concursados de professores e profissionais de educação física no Brasil, estão com certeza lá no Método Trilhas da Aprovação. Porque tem esse material e muito mais, né, com a aula dos principais temas cobrados em concursos. Muito bem, hoje a gente vai para o nosso segundo dia. Como eu já indiquei, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em algumas das abordagens que a gente viu ontem. Se você não assistiu ontem, talvez fique um pouquinho mais difícil, mas eu vou fazer uma revisão do que eu mencionei sobre essas abordagens e destacar sempre o que é mais cobrado em concurso. E aí eu queria estabelecer aqui um ponto, um combinado com vocês. Algumas vezes os próprios autores discordam daquilo que outras pessoas falam sobre eles. Então vamos supor, eu, Bárbara, publiquei um artigo, publiquei um livro, tenho aí uma proposta para a educação física e uma outra pessoa, vou dizer, a Juliana, escreveu sobre mim, sobre essa minha proposta, e ela teve uma interpretação que eu não necessariamente concordo, que eu mesma não concordo. Porém, pode ser
que as questões de concurso vão cobrar o que a Juliana falou de mim e não o que eu mesma falei. Então isso é uma coisa que acontece no mundo acadêmico, mas o que é importante a gente levar em consideração? O que eu vou trazer para vocês é que os concursos mais cobram. Se vocês quiserem se aprofundar, lá no último dia, né, de live, criei o PDF falando da abordagem crítico-superadora, que vai ser o tema do último dia, do dia 10, na quinta-feira, e também uma lista de referências daquelas que são dos autores que propuseram as abordagens de cada um deles e alguns textos que são utilizados pelas bancas para fazer as questões de concurso. Então, muito do que eu estou falando aqui é com base no que as bancas cobram. E é muito presente isso em diferentes bancas. Então, não interessa se você está no Rio Grande do Sul, ou no Acre, ou no Amapá, ou no Rio Grande do Norte. As bancas, elas têm essas similaridades na hora de cobrar o conteúdo. Então, o que eu estou trazendo aqui é sempre com base no que as bancas cobram. Vocês vão ver nas questões que eu selecionei, hoje terão mais 20 questões para você treinar esse conteúdo, somente dessas 3 abordagens que eu vou falar aqui, e você vai perceber a repetição. Você vai perceber que às vezes utilizam as mesmas palavras, as mesmas frases para fazer as descrições, e é com base nisso que eu estou trazendo esse conteúdo para você, porque o nosso foco é que você passe em concurso. Se a gente for discutir para publicar um artigo, para fazer um TCC, para fazer uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, a discussão é outra. Mas o nosso propósito aqui é concursos em educação física e é por isso que eu estou apresentando esse conteúdo da forma que eu estou apresentando para vocês. Legal? Maravilha, pessoal! Então agora eu vou tirar... Bom dia, bom dia, bom dia! Eu vou tirar os comentários para que vocês possam enxergar o quadro de uma forma mais completa. Desativar comentários. E aí a gente dá para eu usar tudo isso, né? Ontem quem esteve aqui viu que realmente foi para usar o quadro inteiro, foi bastante conteúdo. E como ontem eu apresentei 12 abordagens, porque essas 12 abordagens, de uma forma mais básica, podem aparecer no seu concurso. Às vezes perguntando sobre uma delas, e aí nas alternativas vão aparecer as outras, então é importante que você conheça o básico das outras alternativas para você ter certeza qual que é a correta. E algumas são mais aprofundadas. Entre essas aprofundadas, hoje eu vou falar sobre 3. Então, a gente vai começar falando da abordagem construtivista. E aí eu espero que mentalmente vocês estejam lembrando que também ela pode aparecer como construtivista interacionista. Quando a gente fala de abordagens, tem tem 3 pontos principais que a gente precisa lembrar. O nome, que às vezes algumas delas podem aparecer com nomes diferentes, então a gente tem que saber que o nome pode estar diferente, mas está se referindo à mesma abordagem que a gente conhece. Quem é o autor proponente? Então esse autor proponente é um professor de educação física que geralmente, né, na maioria dos casos, escreveu algum livro com uma proposta para a educação física na escola. E o terceiro ponto é o que é essa proposta. Então a gente vai ter alguns detalhes sobre qual que é a referência desse autor, ou seja, que área ele tomou como mais importante ali, né, que ele colocou em evidência na sua proposta, quem é o outro autor que ele tenha como referência, o que se pensa de educação física, o que se pensa de educação, qual que é o propósito da educação física. Então, essas 3 informações são fundamentais sobre esse tema das abordagens. Então, recordando o que a gente viu ontem sobre a abordagem construtivista interacionista, o principal autor é o professor João Batista Freire. Então, o professor João Batista Freire, né, que publicou lá, principalmente no final da década de 80, nos anos 90, sobre essa proposta, e ele tem um livro chamado Educação de Corpo Inteiro. Muita gente deve conhecer, já deve ter lido, deve ter visto na faculdade, porque é uma referência importante, e justamente porque é uma referência importante, muitas vezes é cobrada com um pouquinho mais de ênfase numa questão de concurso.
Então, o professor João Batista Freire, até o nome da abordagem construtivista interacionista, é porque ele teve uma influência, né, ao ler obras do Jean Piaget, ele teve esse entendimento de que aquilo que o Piaget falava era importante e podia ser considerado na área da educação física. Então, muito desse nome tem essa relação por causa da influência do Jean Piaget. Então, o Jean Piaget, ele é da área da psicologia. Então, há uma influência da psicologia e também da área da educação, né? A psicologia aplicada à educação na abordagem construtivista interacionista. Comentei ontem, vou reforçar aqui, pode ser que apareça construtivista, pode ser que apareça interacionista, construtivista interacionista ou interacionista construtivista. Ou seja, quando tiverem esses termos relacionados, provavelmente está se referindo à abordagem do professor João Batista Freire, isso no contexto da educação física. Se a gente falar da psicologia da aprendizagem, aí tem o Jean Piaget e outros autores. Mas o importante aqui é que a gente está falando da educação física, abordagens pedagógicas da educação física. Então, sempre que aparecer esse nome é com relação ao professor João Batista Freire. Muito bem. Considerando que tem esses nomes, que tem essas influências, algumas pessoas elas têm a dificuldade de entender qual que é a diferença da construtivista interacionista para a abordagem psicomotora. Porque a abordagem psicomotora ela tem algumas coisas em comum com a construtivista interacionista. Primeira delas, essa influência da psicologia. E isso é característico daquela época, né, de construção, porque a psicologia vinha crescendo e aí alguns autores começaram a se destacar e começaram a influenciar outras áreas, inclusive a educação física. Então isso a psicomotricidade e a abordagem construtivista interacionista têm em comum. O segundo ponto é um cuidado com as crianças mais novas. Isso é comum tanto da abordagem psicomotora quanto da construtivista interacionista. Então, essas duas questões muitas vezes fazem confusão e aí as pessoas ficam na dúvida na hora de responder as questões de concurso. O que diferencia construtivista interacionista da psicomotora? Eu tenho que levar em consideração aqui que a ênfase são em coisas diferentes, por isso são duas abordagens diferentes. Eu vou falar com mais detalhes, claro, né, da construtivista interacionista, mas para o momento, toda vez que falar muito forte em educação integral, o lado afetivo, motor, intelectual, está geralmente relacionado à psicomotora. Quando a gente for falar de outros aspectos que eu vou descrever daqui para frente, aí tem mais a característica da construtivista. Mas é verdade, elas têm essa aproximação quando considera a influência da psicologia e também a questão de trabalhar com crianças mais novas, tá? Vamos lá. Então, o que esse nome pode nos ajudar a lembrar do que a abordagem está propondo? Então, no interacionista, a gente pode levar em consideração a ideia de que a construção do conhecimento é feita a partir da interação entre as crianças. Então, da interação delas com o mundo. Então, vamos colocar aqui interação da criança com o mundo. Então, lembra do nome e tenta relacionar com essas informações que geralmente são esses aspectos que as bancas vão pegar na descrição quando elas estiverem falando dessa abordagem. Outro ponto, né, que é construtivista, é que a gente vai falar em construção do conhecimento. Então, construção do conhecimento.
Então, a construção do conhecimento acontece a partir da interação das crianças com o mundo. Então, pelo próprio nome da abordagem, quando falar sobre esses aspectos, você já vai ter a referência, recordar, né, dessa característica da proposta do professor João Batista Freire e trazer esses dois elementos. Como que essa construção acontece? Na educação física, o professor, né, João Batista Freire, quem assistiu a live dele recentemente lá com o grupo de pesquisa do professor Heraldo Simões da UES, vai lembrar do que o professor falou durante toda a apresentação dele. Ele destaca muito a importância do que o conteúdo que as crianças trazem para a escola. Então ele vai falar da pedagogia da rua, né? Mais recentemente ele usa essa terminologia, não aparece tanto em concurso porque eles pegam materiais mais antigos. Mas nessa pedagogia da rua é justamente a interação das crianças com o mundo e esse conhecimento sendo construído a partir dessa interação. Então, se eu tenho essa interação acontecendo, eu tenho que levar em consideração isso, valorizar isso na escola. E aí, na educação física, isso acontece de uma forma muito evidente a partir dos jogos e brincadeiras. Então, os jogos e brincadeiras são um conteúdo muito valorizado nessa abordagem construtivista interacionista, justamente porque eles são construídos nas relações das pessoas, das crianças, também das crianças mais novas com as mais velhas, às vezes dos adultos passando brincadeiras para as crianças também, e isso não exclusivamente na escola, mas no cotidiano, na interação da criança com o mundo. Então, tendo esse objeto, né, esse conteúdo dessa relevância, os jogos e brincadeiras acabam tendo um caráter de meio. Então, eles são um instrumento pedagógico. Instrumento pedagógico para quê? Né? Então, o objetivo aqui não é ter uma série de conteúdos completamente estruturados que o professor vai ensinar aos alunos. O professor vai atuar como um mediador, utilizando-se dos jogos, valorizando os jogos que as crianças trazem, valorizando as brincadeiras que as crianças trazem dentro das aulas de educação física. Então, a valorização nessa relação aqui é muito grande. Aqui eu vou fazer até um triângulo para mostrar que isso daqui é o ponto central que a gente tem para entender essa abordagem. É claro que vão ter alguns outros elementos mais específicos aí da parte teórica, né, da teoria de Piaget, a partir da contribuição dele na psicologia. Então vamos falar de esquemas de assimilação e acomodação, que é característico, né, dessa discussão na psicologia, para a construção desse conhecimento. Aqui não vai ter tanta valorização dessa ideia de cultura, como a gente vai ver em outras abordagens, porém ela tem esse princípio de valorizar o que os alunos trazem, né? O que as crianças trazem da sua convivência para dentro da escola. Deixa eu tomar uma água aqui que já deu para secar a garganta. Joia! Então, se os alunos, né, se a interação da criança com o mundo para a construção do conhecimento através de jogos e brincadeiras acontece, eu tenho uma valorização muito grande do aluno. Deixa eu destacar isso daqui, né? A criança vai ser muito valorizada. Então, a criança tem um processo mais central na educação do que o professor. Vamos lembrar que, né, comentei ontem,
Por que as abordagens surgiram? Elas surgiram porque a educação física estava extremamente esportivizada, muitas vezes num caráter disciplinador, que não trazia, né, não conversava com as crianças, era simplesmente o professor dando ordens para os alunos. Quando a gente tem as abordagens, vão vir propostas diferentes, e essa é uma das propostas diferentes, quando vem para valorizar a criança, o conhecimento que ela traz, o gosto dela, e não apenas a direção dada pelo professor. Então não é aquele negócio de ordem, né? Do professor acima do aluno, o professor dá a ordem e o aluno só respeita. Não, eu nivelo isso e o professor é como mediador e as crianças têm voz, né? Elas podem construir o conteúdo da aula porque elas estão fazendo essa construção do conhecimento a partir da interação com o mundo. Então, se eu entendo esse princípio, fica muito mais fácil diferenciar a abordagem construtivista interacionista de outras abordagens, porque é ela que vai trazer esse aspecto de uma forma muito mais evidente. Isso vai acabar influenciando na aula e também na avaliação. Então, se a criança é mais valorizada, eu tenho que pensar a dinâmica da aula e também da avaliação. Então, se a questão de concurso falar que é uma avaliação muito direcionada, ou então uma avaliação que não escute o aluno, aí não é característico da construtivista. Assim como a própria aula, né? Se for uma aula num caráter mais diretivo do professor, não é característica da construtivista interacionista. Então, essa valorização, esse aspecto da criança como centro na aula, e não o professor, e não o conteúdo que o professor acha que deve ensinar, o professor atua como um mediador, não simplesmente como a quem vai dar as ordens para as crianças fazerem as coisas. Como jogos e brincadeiras acabam tendo um caráter muito importante, a gente vai ter muito o resgate do que as crianças trazem a partir do conhecimento delas. Então, aqui eu vou colocar um resgate. Então, há uma grande valorização das brincadeiras populares, dos jogos populares que as próprias crianças trazem, mas também o professor João Batista Freire, no livro, ele traz os tipos de jogos do pesquisador, professor Jean Piaget. Então, jogos simbólicos, jogos de regras, essa discussão aparece aqui, mas com referência do Jean Piaget. Então, isso pode aparecer na sua prova, não como um tema de abordagens pedagógicas, mas aí entrando na psicologia da aprendizagem no tema jogos, né? Eu não vou entrar aqui, teve aula, né, sobre jogos lá na Semana dos Concursos em junho. O pessoal do Método Trilhas da Aprovação tem isso na aula de jogos, e é uma possibilidade de aprofundamento a partir do livro do professor João Batista Freire, né, se você tem em casa ou se você tem acesso, que é o Educação de Corpo Inteiro. O que mais? Um elemento importante que por que a construtivista interacionista acaba sendo uma abordagem cobrada em concursos? Porque ela aparece nos PCNs. Então, nos PCNs, lá de 98 aparece, ele cita, né, os autores citam algumas dessas abordagens, eles vão falar de tendências, tá? Mas vamos tratar como sinônimo aqui para a finalidade que a gente tem. E nos PCNs aparece essa abordagem, a construtivista. E aí tem uma descrição. Então, por causa disso, também ela é um pouco mais cobrada. Importante que você leia nos PCNs o que está falando, porque às vezes as bancas simplesmente copiam e colam aquela informação que está lá. E vão dizer que é de uma outra abordagem, por exemplo, para colocar alternativas falsas. Se você conhece o texto, se você conhece o que eu estou falando aqui e conhece o texto, você com certeza acerta essa questão. Então, por aparecer nos PCNs, é uma razão de que você talvez precise de um aprofundamento sobre essa abordagem. Muito bem, o que tem de crítica, né? Basicamente, como eu falei,
da psicomotricidade também recebe essa crítica de que é muito pertinente para as crianças mais novas, mas não para a educação física até o ensino médio, quando a gente pensa na educação física escolar. Então, por causa disso, isso é um ponto de crítica. Um segundo ponto é que vem essa noção de que o movimento é um meio para alguma coisa, né? Então, principalmente um meio para conhecer o mundo, tá? Então não é muitas vezes o jogo ou a brincadeira em si mesma. Essa também é algumas críticas. Como eu falei, os autores, né, das abordagens, eles se defendem dessas críticas, mas como elas são indicadas em alguns textos, isso pode aparecer no seu concurso também. Joia, então essa foi a abordagem construtivista e interacionista. Vamos falar um pouquinho da segunda de hoje, que é a desenvolvimentista. Que é o nome mais longo que a gente tem das abordagens. Desenvolvimentista. A abordagem desenvolvimentista também é bem cobrada em concurso. Eu diria que dessas três que eu tô falando hoje, tem mais questões perguntando especificamente sobre ela do que as outras. Então, é importante a gente saber bem. E por que ela é mais cobrada, né? Nessa do que eu tô falando hoje? Porque ela é muito diferente das outras. Então, assim, eu acho que para quem está elaborando a questão, fica mais fácil falar dela, porque ela não aborda alguns conteúdos, como as abordagens que eu vou falar amanhã e depois. E o que ela enfatiza, só ela enfatiza aquilo. Então, por causa disso, as bancas gostam bastante de cobrar essa abordagem. Assim como a gente falou anteriormente, né, é importante considerar um autor referência. E aqui na desenvolvimentista, no Brasil, a gente tem o professor Gottani, que junto com outros autores publicou o livro, né, a obra de referência da abordagem desenvolvimentista, que o nome é Educação Física Escolar, uma abordagem desenvolvimentista. Então, tem outros autores também. O professor Gottani acabou se destacando, né, sendo o primeiro autor, acaba aparecendo mais o nome dele. E ele tem outros artigos, enfim, outras publicações também falando sobre isso. Assim como o professor João Batista Freire, o Gottani também sofreu a influência de um outro autor, e o destaque desse outro autor é o professor David Gallahue, que é a referência em desenvolvimento motor, aprendizagem motora no mundo, e também foi para o professor Gottani. Então, bem importante entender, fazer essa referência, professor Gottani do Brasil, professor Gallahue no mundo, né, um influenciando o outro, e tendo essa proposta desenvolvimentista para a educação física escolar, principalmente, né, na época, mas isso se espalha. Então, hoje a gente vê muitas escolinhas de ensino de esportes utilizando esse princípio na sua metodologia. Um outro autor que aparece como referência também, além do Gallahue, é o professor Connolly, então um outro autor, mas o Gallahue, né, se aparecer, você já vai fazer a referência. Também aqui a gente tem uma influência da área da psicologia. Aqui também tinha, do próprio Gallahue, é uma influência da psicologia da aprendizagem para entender como as crianças, como o desenvolvimento acontece. A gente precisa do conhecimento da psicologia. E algumas pessoas tendem a falar que é um caráter mais biológico. Eu não sei se daria para dizer isso, mas algumas vezes as pessoas vão falar assim em abordagem à referência desenvolvimentista, que é mais de um caráter biológico do que pedagógico, social, sociológico. Mas é mais no sentido de crescimento humano do que biológico no sentido fisiológico, tá? Então, falando de crescimento humano, um ponto importante que a gente tem aqui é a ênfase, né? Que esse desenvolvimento, ele acontece principalmente de 4 a 14 anos. Então, né, para quem lembra lá da Semana dos Concursos, quando eu falei de desenvolvimento motor, que a gente falou da ampulheta, a gente tem desde o nascimento, né, o desenvolvimento acontecendo, é claro, mas há um destaque para as crianças de 4 a 14 anos, que é uma idade mais escolar, e que vários processos, né, estão acontecendo de desenvolvimento das habilidades motoras. Então, fala-se muito da desenvolvimentista
de 4 a 14 anos, quando a gente pensa em idade escolar, ou até 14 anos. Muito bem. O que a gente tem de informação, né, de características sobre a desenvolvimentista? Além do desenvolvimento propriamente dito, a gente tem que pensar em aprendizagem, tá? Então, as críticas se focaram muito nessa ideia do próprio nome de falar de desenvolvimento no sentido de crescimento, mas também como o processo de aprendizagem motora acontece. Então, a desenvolvimentista abrange essas diferentes áreas de desenvolvimento motor, aprendizagem motora e controle motor, que fazem parte, né, da área maior de comportamento motor. Então, não esqueçam disso, né? Não achem que é falsa só se não derem a ênfase no desenvolvimento e derem ênfase na aprendizagem, continua sendo característica da desenvolvimentista. Um outro ponto que aparece bastante, né? Deixa eu colocar aqui, 14 anos, a gente vai falar de desenvolvimento e aprendizagem motoras. Um outro ponto que os concursos colocam muito, fazendo referência a desenvolvimentista, é falando que o movimento é o meio e fim da educação física. E aqui coloquei mais por extenso, né? Mais longo, porque essa é uma frase que aparece com muita frequência nos concursos. É característica da desenvolvimentista, mas não esqueça que a abordagem sistêmica também fala nisso. Então, se tiver somente essa informação e nas alternativas aparecer desenvolvimentista e sistêmica, tome cuidado, porque as duas podem se encaixar nessa característica. Agora, a sistêmica, ela não vai falar de desenvolvimento e aprendizagem motora. Ela não tem a influência do Galahu. Ela não enfatiza, né? Ela não tem como característica de 4 a 14 anos. Então, a questão tem que trazer alguma outra informação para você conseguir diferenciar, saber se é sistêmica ou desenvolvimentista. Mas sim, essa é uma informação característica da desenvolvimentista, mas não somente dela. Espero que fique bem claro isso para vocês, porque isso, quando aparece a opção de sistêmica, pode trazer confusão. O que significa o movimento como meio e fim da educação física? Quando a gente tem, por exemplo, a abordagem psicomotora, a gente percebe que o movimento ele é um meio para que a criança desenvolva a habilidade de escrita, por exemplo. Porque eu preciso do movimento para desenvolver a coordenação motora fina e isso auxilia na escrita. Ou então eu preciso desenvolver a organização temporal, porque com o ritmo a criança pode ter uma compreensão melhor de matemática, de lógico-matemático, né? Então, isso é o movimento como um meio para uma outra finalidade, né? Eu uso o movimento para que a criança escreva melhor, eu uso o movimento para desenvolver um raciocínio lógico-matemático. O professor Gotani, quando ele vai falar da desenvolvimentista, ele vai falar, não, o movimento, ele é um meio, mas ele também é o fim da educação física. Então, se ele desenvolve outras coisas, tudo bem. Ótimo, né? De fato ele desenvolve, mas a nossa preocupação como educação física não é o que essas outras coisas. O nosso olhar tem que ser para o movimento, para que a criança simplesmente aprenda aquele movimento. Se tiver outras vantagens, tudo bem, mas o nosso foco tem que ser o movimento como meio e como fim. Então, e o professor Mauro Betti concorda com isso, mas o professor Mauro Betti vai trabalhar numa outra perspectiva mais sociológica, e o professor Gotani vai nesse sentido da aprendizagem motora. Então, se o movimento é meio e fim, eu preciso ensinar essas habilidades motoras. Como isso acontece? A ênfase, então, é nas habilidades motoras, e aí a gente vai ter, considerando o desenvolvimento, considerando o crescimento das crianças, a gente vai ter uma certa sequência esperada de capacidade da criança fazer determinados movimentos. Então,
a gente vai ter aquela referência dos movimentos reflexos, dos movimentos rudimentares, dos movimentos fundamentais especializados. Então tem uma sequência esperada, né, uma ordem esperada dos movimentos a serem realizados de acordo com as idades. E é isso a ênfase dada aqui quando a gente pensa nas habilidades motoras. Então, se a habilidade motora tem a centralidade, e aqui eu vou marcar, né, vou destacar que a centralidade da educação física é trabalhar com habilidades motoras, eu preciso considerar que as aulas de educação física têm que oferecer experiências de movimentos para que desenvolver essas diferentes habilidades. Então, esse é o papel da educação física, considerar o movimento como meio e fim das aulas, e as habilidades motoras devem ser centrais. Lembra aqui que a gente vem com as abordagens pedagógicas tentando romper uma característica das aulas de educação física voltadas somente ao esporte. Então, a abordagem desenvolvimentista, ela fala que o movimento é meio e fim da educação física, mas ela não defende que seja só esporte, porque só o esporte não necessariamente vai desenvolver adequadamente essas habilidades. Então, eu tenho que pensar numa progressão a partir do desenvolvimento, né, e da aprendizagem motora das crianças de acordo com as diferentes idades. E aí entra um termo que gostam também de colocar com relação a desenvolvimentista, que é a taxonomia. O que significa taxonomia? Nesse contexto, tem uma referência de uma classificação hierárquica para os movimentos. Então, quando a gente lembra da ampulheta, né, lembra que ela tem uma base larga e aí a idade vai subindo, né? Então, eu tenho os movimentos reflexos, os movimentos rudimentares, fundamentais e especializados. Então, eu passo por um para ir para o próximo nível. Lembra que a areia vai entrando e ela vai subindo. Isso daqui é uma taxonomia, porque é um sistema hierárquico de movimentos que vão sendo realizados, sendo aprendidos durante a vida para chegar nos movimentos mais especializados, que são mais complexos porque eles têm umas combinações. Então o esporte está aqui nas habilidades especializadas, né, nos movimentos mais complexos, mas eu preciso trabalhar outros movimentos para chegar até lá. Então essa contribuição, esse debate aparece, e esse termo taxonomia, eu vou colocar aqui embaixo, hierarquia. Mas sempre hierarquia de movimentos, tá? Não é hierarquia social, daí a gente está confundindo com outras abordagens. Mas esse termo taxonomia pode aparecer na sua prova em referência a desenvolvimentista, então aqui você já sabe né, fazer essa relação. Beleza. O que mais a gente tem que ter como referência aqui? Se eu levo em consideração o desenvolvimento e a aprendizagem motora, eu vou ter a sequência de habilidades motoras a serem aprendidas. Isso vai ser, né, trabalhado a partir do conhecimento do desenvolvimento da aprendizagem motora, mas a abordagem desenvolvimentista vai trazer esse princípio. Então é assim que funcionaria a sequência de aulas de educação física nos diferentes anos. Como faria então a avaliação, né? Se eu tenho uma referência de uma sequência de movimentos a serem realizadas, e se eu tenho parâmetros para avaliar quando é um movimento mais rudimentar, quando ele se torna mais maduro, isso é a minha observação sistemática como professora, entendendo em qual fase, qual estágio cada criança está. E isso seria uma forma de avaliação. Então, quando a gente fala de avaliação da aula ou avaliação do processo de aprendizagem na educação física, aqui na desenvolvimentista isso é estabelecido lá, né, quando a gente olha os parâmetros colocados pelo Galahu, quando falamos de desenvolvimento e aprendizagem motora. Então, também os PCNs, a desenvolvimentista aparece nos PCNs, também por causa disso, importante você ler, importante conhecer o que os PCNs falam, porque eles vão usar essas terminologias. Então, nos PCNs aparece o movimento como meio e fim da educação física. Se eu não me engano, a ideia de taxonomia também aparece lá.
E aí as questões vão utilizar essas referências. Deixa eu fazer uma pausa aqui para tomar uma água. Enquanto isso, eu dou um espacinho para vocês copiarem. Então, espero que esteja tudo bem. O chat não tá ligado, mas a gente não tem como conversar aqui, para justamente que eu vou usar agora essa parte que precisa estar limpo, não sem o chat, para vocês conseguirem ler melhor. Bom, trazendo aqui uma breve revisão do que a gente viu até agora. Ontem eu falei das abordagens pedagógicas mais cobradas em concurso, são 12, mas nem todas elas são cobradas com mais profundidade. As que são cobradas com mais profundidade eu estou trazendo aqui hoje, vou trazer amanhã e depois de amanhã. Essas daqui não são tão cobradas quanto as que eu vou trazer amanhã e depois de amanhã. Então, a nossa ideia aqui nesse processo de intensivão, né, eu começo com o básico, eu entendo quais caem, né, o que é mais cobrado, o que é o princípio que eu preciso entender de cada uma delas, quem são os autores. Depois, eu vou para umas que são um pouco mais cobradas, tem às vezes um aprofundamento um pouquinho maior que as que a gente está vendo hoje. Amanhã a gente vai ver a crítico-emancipatória, que é uma que às vezes aparece perguntando algum detalhe maior, né, da obra do professor Kunz, a gente vai ver isso amanhã. E por último, a mais cobrada em concurso, que é a crítico-superadora. E aí a gente precisa ver vários detalhes que fazem parte, né, dessa proposta que está lá no livro Metodologia do Ensino da Educação Física, porque com frequência, muito mais frequência que as outras, ela é cobrada e é cobrada de uma forma mais aprofundada. Eu diria que 99% das questões dessas abordagens aqui, elas ficam nesses elementos que eu já apresentei. Então, as que a gente vai ver amanhã e depois, a gente precisa entrar um pouquinho mais no que os autores propuseram, porque as questões vão pegar detalhes maiores do que é cada uma dessas propostas. Então, reforço, abordagens, elas têm como princípio, né, um entendimento dos autores sobre o que a educação física escolar, principalmente, deve ser. O que ela deve priorizar, quais são os aspectos que vão estar no cotidiano das aulas, como que o professor deve se comportar, que conhecimento ele precisa trazer, que bagagem ele precisa trazer para as aulas. Então isso é o que as abordagens são. Como eu falei, às vezes aparece nome como tendências, como propostas, como concepções. Eu acho que para concurso não adianta saber tão bem a diferença das terminologias, porque as bancas não sabem, né? E aí eles usam termos diferentes. Às vezes alguns autores não sabem, como é o caso dos PCNs, que vão falar em tendências, a terminologia que eu estou utilizando aqui é abordagens, porque autores vão utilizar termos diferentes. Então, se aparece tendências, abordagens, concepções, eu ignoro essa parte e vejo o que está falando depois. Tá falando construtivista interacionista? Ah, eu sei o que tá falando. Tá falando desenvolvimentista? Ah, então eu sei do que tá falando. Se falou antes, é tendência, concepção, abordagem, esquece essa parte, foca na informação central, que é ela que você vai precisar para responder, né, as alternativas ou responder uma questão discursiva de repente. Maravilha! Mais um golinho d'água. Tá calor hoje aqui, gente. Espero que para vocês não esteja o calor que tá fazendo aqui ultimamente. Lá. Vamos lá. Beleza, desenvolvimentista é a segunda abordagem que a gente trabalhou hoje. Vamos falar agora da terceira, que é chamada saúde renovada. Saúde renovada. Por que falando saúde e por que tem essa adjetivação renovada? Ela pode aparecer com alguns outros nomes, mas a gente tem que tomar alguns cuidados quanto a isso.
No livro da professora Soraya Darido, que é bem utilizado como referência nas abordagens, e aí eu vou indicar isso no último PDF, no PDF do último dia para vocês consultarem, ela traz isso de saúde renovada como uma perspectiva não de saúde que a gente tinha lá no higienismo, na história da educação física, porque o higienismo também se preocupava com saúde, mas não é essa mesma preocupação. Por isso esse nome de renovada, né? Mais recente, mais contemporâneo. Não é aquele mesmo olhar sobre saúde, então eu preciso diferenciar o nome, trago essa noção de saúde renovada. Outros autores, eles vão acabar utilizando outros termos, como, por exemplo, atividade física para a promoção da saúde, o que não delimita, né, porque isso pode ser para qualquer público, a gente tem essa terminologia, porém pode aparecer no contexto de abordagens pedagógicas da educação física na escola, e também aptidão física, mas esse nome é um pouco mais problemático, porque a aptidão física é uma ênfase dada no período mais esportivista da educação física, mais competitivista que a gente tinha, de ênfase no esporte para aptidão, mas também na parte mais tecnicista. Então, quando, por exemplo, o coletivo de autores vai falar de aptidão física, vai enfatizar aquele período anterior, não é essa proposta aqui. Claro, né, eles vão criticar essa proposta depois, enfim, né, a crítica superadora também tem como característica crítica a todas as outras abordagens, porém a gente pode ter essa confusão de nomes, que às vezes a aptidão física está fazendo referência ao que o coletivo de autores estava trabalhando e não essa perspectiva da saúde renovada, mas para vocês saberem que esses nomes são utilizados e tomar cuidado para não se confundir. Então, o que a gente tem com relação à saúde renovada? Não é uma preocupação higienista, não é no sentido de saúde individual para corpos que as mulheres se tornem boas mães quando engravidarem, ou que os homens, enfim, possam gerar filhos saudáveis para a pátria, né? Essa era a discussão higienista. A saúde renovada é um entendimento de que, vamos lá, primeiros autores. A gente vai ter Guedes e Guedes, que é o professor D'Artagnan Pinto Guedes e Joana Guedes, que eles publicavam nessa época muitos artigos juntos, então sempre tem a referência aos dois juntos, e também o professor Marcos Narras. Na abordagem da saúde renovada, a gente não tem uma obra, um livro que seja mais referência. A gente tem vários artigos, depois tem alguns livros publicados, mas não tem o mesmo sentido dos outros livros, né, que eu mencionei anteriormente. Então, aqui como referência é considerado mais um conjunto de artigos, né, um conjunto de debates que esses autores traziam. O que esses autores observaram? Quando eles foram analisar as aulas de educação física escolar, eles começaram a perceber que as aulas elas não chegavam no mínimo de esforço suficiente para considerar uma melhoria para a saúde das crianças. E aí a gente vinha, né, desde a década de 90, observando, né, no mundo inteiro, no Brasil também, um crescimento da obesidade, do sedentarismo. E essa era uma preocupação desses autores, no sentido de que, se a educação física não está fazendo a sua parte, a gente vai ter um problema sério de saúde pública no futuro. Então, o que a gente vai ter aqui de debate, como referência, né, a gente também não tem um autor específico de influência que embasasse a saúde renovada, mas a gente vai ter muito forte a discussão de saúde. Então, os aspectos de saúde no sentido mais fisiológico, biológico, né, da importância da atividade física, mas também uma discussão de saúde pública, de modo geral, quando a gente pensa uma análise de grandes grupos populacionais, por exemplo, né? Não a saúde só de uma pessoa, mas observar como isso vem acontecendo, né? Como esses problemas de sedentarismo, obesidade, sobrepeso vinham acontecendo na sociedade brasileira. Então, se eu tenho a identificação desse problema e que as aulas de educação física elas não estão apontando para isso, esses autores vão propor, primeiro, um aumento no esforço das atividades que eram realizadas nas aulas de educação física.
E o que era problemático? As aulas eram focadas em esporte, nem todo mundo gostava, não necessariamente todo mundo participava, e isso cada vez mais contribuía para um baixo nível de esforço realizado em cada uma das aulas. Então, a proposta é para aumentar o esforço e aumentar a oferta de atividades. Não somente ficar restrito ao esporte. Então, se eu aumento quais atividades eu estou proporcionando para os alunos, tem mais chance deles gostarem dessas atividades, deles terem prazer nessas atividades e levar isso para a vida adulta. Então, isso é chave na saúde renovada. Uma preocupação com a saúde na escola, que as atividades da forma que aconteciam, elas não atingiam os níveis adequados de esforço, e também por elas estarem restritas ao esporte, elas não criavam o gosto pela atividade física. Além disso, a gente tem também, além de aumentar o esforço, aumentar a oferta de atividades, aumentar a informação sobre saúde. Então, basicamente, esses autores, eles observaram que as aulas de educação física não estavam adequadas para proporcionar saúde para as crianças e adolescentes, né, que estavam na escola, e também não ajudavam na vida futura, tanto criando gosto quanto dando informações sobre saúde. Então, esses autores, eles vão, né, na perspectiva da saúde renovada, eles vão destacar que a educação física escolar tem que ter essa preocupação com relação à saúde. Deixa eu ver se esqueci alguma coisa. Basicamente é isso. Então, quando a gente lembra que as abordagens têm diferentes autores trazendo diferentes propostas para a educação física, né? O que a educação física deve enfatizar, o que ela deve considerar. Muitas vezes eles estão falando com base naquilo que existia de educação física, então propostas de melhoria. Se a gente olha aqui em cima, né, essas propostas de melhoria, primeiro de valorização do universo da criança na construtivista interacionista, na desenvolvimentista de valorização do desenvolvimento das habilidades motoras nas aulas, e na saúde renovada, aumentar o esforço, aumentar a oferta de atividades e aumentar a informação para que as atividades que acontecem na escola auxiliem a um estilo de vida saudável no futuro, né? No momento e no futuro. Então aqui a gente vai ter o estilo de vida saudável como algo buscado, né? Ou enfatizado por essa abordagem. Então, quando a gente está falando, né, de abordagens e como elas são cobradas em concurso, percebam que cada uma delas, elas enfatizam alguma coisa. Elas podem ter aspectos comuns, como eu falei, da construtivista interacionista com a psicomotricidade, ou da desenvolvimentista com a sistêmica, que tem embasamentos diferentes, mas elas têm aspectos em comum. Porém, nos concursos, para não deixar invalidar uma questão, porque tem mais de uma alternativa correta, eles tendem a pegar justamente aquela informação que se diferencia de todos os outros. Então, nenhuma outra abordagem, ela enfatiza isso daqui que está destacado em amarelo aqui no quadro, especificamente falando dessas abordagens. Por isso, esse não é um tema tão difícil assim, porque a partir do momento que você entende essas características, você consegue resolver muitas questões. Vez ou outra vai se aprofundar, principalmente nas abordagens que a gente vai falar amanhã e depois, mas, de modo geral, você resolve uma quantidade imensa de questões apenas com essas informações. Assim como as anteriores, né, aqui a saúde renovada também é criticada por não ter essa perspectiva de crítica, como a gente vai vendo as abordagens amanhã e depois, que realmente tem um olhar diferente para a educação. E justamente por ter esse olhar diferente é que a gente vai conversar um pouco mais, vai destacar cada uma delas. Vou colocar aqui os comentários para ver se vocês têm alguma dúvida.
ativar comentários. Qual o nome do livro do professor João Batista Freire? Educação de Corpo Inteiro. E lembrando, né, no último dia eu vou fazer uma lista, né, no PDF que eu vou mandar por e-mail para quem se inscreveu. Vai ter uma lista com a capa de todos os livros desses autores, né, de referência, e também informações de outros artigos ou de outros autores que são bem utilizadas nos concursos públicos, tá bom? Bom, para quem não deu bom dia antes e está entrando agora, bom dia. Espero que tenha ajudado aí esse reforço de algumas informações, alguns aprofundamentos. Se vocês tiverem dúvidas aqui, podem me escrever para que eu ajude agora, né? A Prof. Lu Mendonça perguntou, depois que terminar o intensivão, você vai discutir algumas perguntas? Na sexta-feira a gente vai ter a nossa live de resolução de questões de concurso. Eu vou pegar algumas questões que eu enviei, né, nesses dias para discutir, sim. A gente vai poder destacar, né, como os concursos cobram as informações. O intensivão, né, eu coloquei que termina no dia 10, no sentido dessas aulas, das lives com as explicações e o material nesse formato que eu estou enviando por e-mail para quem se inscreveu. Mas na sexta-feira eu vou retomar algumas questões e a gente vai discutir. E aí, live na sexta-feira é no YouTube direto, tá? Para quem não se inscreveu, tá aqui escrito o site, tá? E se inscrevam agora. Terminando a live, eu pego o vídeo, né? Coloco lá no YouTube e logo depois mando e-mail para quem se inscreveu, que vai ter o PDF com um resumo e as questões. Hoje, né, reforço, tem mais 20 questões. Ontem tinha 20, hoje tem 20. E o link para assistir de novo. Tudo isso fica disponível até meia-noite, 23h59 de hoje, porque amanhã tem outro material e eu quero que vocês realmente entrem nesse intensivão comigo. Não dá mais para errar, né? Espero que não, viu, Dani? Muito bom. Ó, o Jamil perguntou, abordagem muitas pessoas colocam como método e tendência coloca como momento, qual é o correto? Isso é uma das referências, mas como eu falei, não foca muito no nome. Geralmente, quando eu tô falando, quando eu classifico as questões, eu considero nisso que o Jamil escreveu, abordagem como esse entendimento de educação física, principalmente a partir dos anos 80, e tendências àquilo anterior, né, um pouco mais de caráter histórico. Nessa classificação, considerando alguns autores, tá? Mas, por exemplo, eu falei das abordagens ontem, falei do currículo cultural, o professor Marcos Neira tem um vídeo no YouTube explicando por que ele não considera como abordagem e sim como currículo. Essa é uma discussão teórica que as bancas não fazem, tá? Por isso eu não entro tanto nesse nome. Essa é a minha referência na hora de falar, então eu vou usar tendências quando eu falar de história da educação física e abordagens como um tema, trabalhando isso daqui. Mas nos concursos isso dá uma confusão bastante grande. Precisamos de um intensivão desse de esporte também, quem sabe, é uma ideia. Professora, respondi algumas questões de concurso só com palavras-chave e deu certo. Saber essas palavras-chave, saber os autores, ajuda muitíssimo. Você responde uma quantidade muito grande de questões. Às vezes vai aprofundar um pouquinho mais, como vocês vão ver amanhã e depois de amanhã. Excelente. Depois fazer outros intensivos com outros temas, se possível. Vai ter sim. Não recebi o material de ontem, apesar de ter assistido a aula ao vivo. Pessoal, ó, eu enviei o e-mail, bastante gente recebeu, bastante gente assistiu o vídeo no YouTube. Se você não recebeu, você tem que me escrever um e-mail logo depois, logo de manhã, para que eu possa conferir, se for o caso, mandar de novo. O que aconteceu ontem, principalmente para quem usa Gmail, é que o e-mail que eu mandei antes da live apareceu na caixa principal e o e-mail que eu enviei depois foi para aquela caixa promoções. Eu não sei por que isso acontece, é um problema, né, do Gmail, enfim.
E aí tá lá no teu e-mail em algum lugar. Então, pesquisem pelo meu e-mail, né, concursos@educaçãofisica.co, que vocês vão encontrar, tá em algum lugar, porque foi enviado, tá? Na abordagem saúde renovada pode estar presente em várias outras abordagens, como o professor deve posicionar quanto ao tipo de metodologia. A gente vai acabar em alguns minutos aqui. As abordagens, elas não são uma coisa só, não são coisas isoladas. A gente tem a possibilidade, você como professora, professor, você vai sofrer influência dessas diferentes abordagens, tá? Não é que, eu vou... Quer dizer, algumas pessoas querem ser assim, mas geralmente as pessoas, elas podem adotar aquilo que elas acham interessante de cada uma das abordagens e colocar isso nas aulas delas. Isso vai depender muito do seu entendimento como professora, ou de como você vê a própria educação física. Bom, pessoal, maravilha! Então, amanhã estamos de volta, 9 horas da manhã, espero vocês para mais uma live. Já já você vai receber no seu e-mail, se você se inscreveu, o conteúdo em PDF, tá bom? Abraço grande, nos vemos amanhã!